Fala galera, tudo bem? Meu nome é Gerson Ito e a gente está em mais uma aula sobre radioatividade. A gente vai falar sobre datação por carbono 14. Eu começo com vocês com uma reportagem, ó. Egito anuncia a descoberta de 59 sarcófagos com cerca de 2,5 mil anos. Aí você olha e fala assim, como os caras sabem que tem 2,5 mil anos? Não tinha ninguém lá, não tinha a nossa data de fabricação, vai chegar lá e falar assim, aqui jaz o rei do Egito que nasceu em menos 500 a.C. Pô, não tinha nem nascido o Cristo ainda, como que vai falar que é antes de Cristo? 500 anos de Cristo, não é? Então não tinha ali, né? Não tinha data de fabricação, não tinha data de validade, ninguém estava vivo olhando lá para ver se realmente foi em 2,5 mil anos atrás. Como que esses caras, esses cientistas, eles conseguem falar que tem esse tempo, né? Eu falo para vocês, eles conseguem. E eles conseguem com uma precisão boa, assim, né? Se fala que é de 2,5 mil anos atrás, eles podem errar, assim, por 100 anos, para mais, para menos, mas só isso, um erro pequeno, tá? E como que eles conseguem? Eles conseguem pela técnica de datação de carbono 14. Vamos ver como que funciona isso. Então a datação de carbono 14 funciona da seguinte maneira. Tem o Sol, sempre existiu o Sol, né? Sempre é muito tempo, mas assim, existiu o Sol desde a criação da Terra ali. E esse Sol emite o quê? Radiação. E essa radiação, esses raios cósmicos, quando eles entram ali na atmosfera, eles acabam formando um nêutron energético. Esse nêutron ele vai encontrar o nitrogênio. Pense comigo, o nitrogênio, 78% da atmosfera é formado de nitrogênio. Então tem muito nitrogênio ali. Esse nitrogênio, quando recebe esse nêutron, ele acaba formando quem? O nosso carbono 14 e mais um próton. Esse carbono 14, ele é um carbono radioativo, ele tem um decaimento beta, ele tem uma meia-vida longa, a gente vai ver depois, mas o carbono na atmosfera, ele acaba, né, entrando no ciclo da vida ali, né? O carbono, a gente tem o nosso carbono na forma de CO2 ali, né, na atmosfera. E esse CO2 ele vai ser absorvido por quem, né? Pelas plantinhas, na forma do quê? De fotossíntese. E a concentração desse carbono 14 na atmosfera é de 10 ppb, né? 10 partes a cada 1 bilhão. Então, cada 1 bilhão de carbonos, 10 é da forma de carbono 14. Então, quando a árvore, né, recebe pela fotossíntese esse CO2, o carbono 14, e ele vai formar, sei lá, suas folhas, seus galhos, ali a concentração de carbono 14 que vai ter dentro lá da minha árvore é de 10 ppb também. Aqui coloquei uma árvore, mas da grama, de qualquer ser vivo, né, qualquer vegetal que faça fotossíntese, a concentração vai ser de 10 ppb. Aí lá a graminha, né, tem uma concentração de 10 ppb de carbono 14 nele e vai quem? Vai a vaquinha. A vaquinha vai lá e come a grama. Quando a vaquinha come a grama, vai formar seus músculos, vai formar suas proteínas, sua pele, seu leite, tudo. A concentração de carbono que vai ter na vaquinha é de 10 ppb também. Aí vai quem? O McDonald's. O McDonald's pega a vaquinha, faz lá o Big Mac. No Big Mac, qual que é a concentração de carbono 14 que tem? 10 ppb também, já que pegou da vaca. Aí você vai lá, come seu Big Mac a vida inteira até ficar o quê? Velhinho. Quando você tá velhinho, qual que é a sua concentração de carbono 14? 10 ppb, já que a concentração se mantém, né? Contém. Se veio lá do CO2, que a planta fez a fotossíntese, que a vaquinha comeu, que o McDonald's fez hambúrguer, que você comeu hambúrguer, então tudo que você formar nas suas células ali, utilizando carbono, vai ter essa concentração. Então a concentração de carbono 14 que eu tenho é de 10 ppb, que vocês têm aí do outro lado é de 10 ppb também. Aí você fala assim, pô, Jars, então a concentração vai ser eternamente 10 ppb? Não. Qual que é o momento que você para de absorver carbono? No momento que você morre, né? No momento que você vira ali, ó, caveirinha, você para de absorver carbono 14. E esse carbono 14 é um elemento radioativo, né? Ele tem um decaimento beta. Depois desse carbono 14, ele acaba se transformando em nitrogênio, emitindo beta. E a meia-vida é de 7.730 anos. Então, o que acontece? Ó? Quando o ser está vivo, ele vai ter uma concentração de 10 ppb de carbono 14. Depois que ele morre, vai diminuindo essa concentração
E quando chega na metade, né, 5 ppbs, vai ser o momento que se passaram 5.730 anos. Então, no caso lá daqueles sarcófagos lá que foi encontrado na reportagem anterior, que tem 2.500 anos, a concentração lá de carbono 14 que foi encontrado nessas múmias é de aproximadamente, sei lá, 8, né? 8 ppbs, mais ou menos, né? Um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. Tudo bem? Em 2,5 mil anos. Excelente. Então é assim que é o funcionamento do nosso carbono 14, né? A gente tem que lembrar que tem uma formação natural, né, desse carbono 14 através dos raios cósmicos do céu. A concentração permanece constante enquanto você está vivo, e depois que você morre tem um decaimento. Pode ter exercícios que perguntem para você, por exemplo, numa ponta de flecha que foi encontrado, que é formado de pedra, né? O cara pegou a pedra lá na Era da Pedra, formou uma ponta de flecha de pedra. Será que essa ponta de flecha é possível a gente fazer uma datação de carbono 14? Não, não é possível, porque a pedra nunca absorveu o carbono 14. Nunca comeu, nunca fez fotossíntese, né? Então não dá. A gente tem que fazer naquilo que já foi vivo alguma vez. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui no exercício relacionado a essa datação de carbono 14. E a gente chega aqui no exercício de número 21. Olha lá, recentemente foi a descoberta de um fóssil do quê? De um lobo gigante, olha lá. Era do Jon Snow, será? Talvez, quem sabe. E ele falou que esse lobo gigante, ele tem aproximadamente, né, a idade dele foi determinada de 32 mil anos. E que o tempo de meia-vida dele, do carbono 14, né, é de 5.730 anos, como eu falei antes, né? Mas no enunciado ele tem que dar, você não precisa decorar esse número não. Beleza, aí ele pergunta assim, ó. A fração da quantidade de matéria de carbono 14 presente no fóssil em relação à abundância natural está entre... Beleza, então tem aqui, ó, o nosso tempo de meia-vida, 5.730 anos. A gente tem o nosso tempo total, que é do que? 32 mil anos. E eu quero saber a quantidade de meias-vidas que se passaram. Então, se uma meia-vida aqui, ó, tem 5.730 anos, em 32 mil anos vai ter x meias-vidas. Fazendo essa conta dá quebrado, tá? Dá 5,6 aproximadamente meias-vidas. Então vamos calcular. Passou 5,6, entre 5 e 6 meias-vidas, está em fração aqui, né? Então, como ele quer a fração da quantidade, então no início, né, lá 32 mil anos atrás, a gente tinha 1, né? Passou uma meia-vida, fui para quanto? Meio. Passou mais uma, 1/4. Passou mais uma, 1/8, não vamos perder. Mais uma, 1 sobre 16 avos. Mais uma, 1 sobre 32. Mais uma, 1 sobre 64. Vamos ver, tomara que dê, né? Porque acabou o espaço aqui, ó. Vamos ver quantas meias-vidas se passaram. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como 5,6 aqui, ó. 5,6 está no meio de 5 e 6, então é entre 1,32 e 1,64 avos. Alternativa correta, alternativa E. Beleza? Na sequência, a gente tem alguns exercícios sobre datação de carbono 14. Aqui já está o gabarito. Temos exercícios comentados também, então caso tenha alguma dificuldade de resolver algum, parta lá para o vídeo de correção dos exercícios. Caso resolva todas sem problema, vá para o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, aqui em cima, dar aquela curtida e aquele comentário bacana. Muito obrigado pela atenção e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau.